Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. O governo federal lançou o Plano Safra 2022-2023. São quase 341 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária até junho do ano que vem. Esse valor reflete um aumento de 36% em relação ao plano anterior. Para falar sobre esse assunto, o JR Agro recebe hoje o Roberto França, que é diretor de agronegócios do Bradesco. Roberto, obrigada por participar hoje aqui do JR Agro. Catarina, é um grande prazer participar aqui do JR Agro e ajudar assim, a disseminar as informações, contribuir para o melhor entendimento do que esse conjunto de ações elaborados aí pelo governo, em especial o Ministério da Agricultura, para o nosso produtor rural, que é espectador de vocês. E antes da gente começar, só um lembrete, toda sexta-feira tem episódio novo, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Roberto, vamos começar falando da importância do Plano Safra hoje para o agricultor brasileiro. Bom, Catarina, eu entendo o conjunto de regulações, que compõem o Plano Safra, como você disse, quase 341 bilhões de reais, é um conjunto de fontes de recursos que vai levar oferta de crédito para o produtor rural. Então, boa parte dos bancos que operam com crédito rural aplicam recursos do depósito à vista, que a gente chama lá dos recursos direcionados, que vão financiar tanto o custeio para o produtor quanto as linhas de investimento. Alguns bancos alocam também uma fonte da caderneta de poupança, que acaba contribuindo para elevar a oferta de recursos para o produtor rural. Existem os recursos dos fundos constitucionais, que é operado em algumas regiões do Brasil, em especial no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é operado principalmente por bancos públicos, que leva também linhas de investimento principalmente. Então, é um conjunto de fontes de recursos que somam, além, óbvio, dos recursos livres de todos os bancos, porque uma parte importante dos recursos livres complementam esse valor dos 341 bilhões, que, enfim, cada ano fica um pouco maior. Esse ano é aproximadamente 43% das fontes que vão financiar o agronegócio neste Plano Safra. Esse aumento de 36% em relação ao Plano Safra anterior, 2001-2022, é um aumento que é coerente com a necessidade do agricultor hoje? É suficiente? A gente entende que o governo fez os melhores esforços para aumentar o valor, para que a gente atingisse por volta de 341 bilhões. A gente sabe que os eventos que aconteceram recentemente, seja a pandemia, seja a guerra lá da Ucrânia, enfim, isso houve uma pressão nos insumos agropecuários. Muitos desses insumos aumentaram até mais do que 36%. No conjunto, a gente entende que o governo fez o maior plano safra possível, mas eu não tenho dúvida que os bancos privados, os bancos públicos, com as suas fontes próprias de recursos, vão ajudar a complementar a necessidade de financiamento para os produtores rurais. Justamente como você citou, esse ano foi um ano difícil por causa do aumento dos insumos, devido à alta do dólar, por causa também da dificuldade de acesso aos fertilizantes por causa da guerra. Você acha que esse valor cobre parte desse prejuízo? Só um dado aqui que a gente queria deixar é que serão 246 bilhões de reais destinados ao custeio e comercialização, com uma alta de 39% em relação ao ano anterior. A gente entende, Catarina, que as fontes vão atender uma boa parte. Os custeios são os insumos para plantio, principalmente para plantio ou, de fato, para ampliação aí do plantel de bovinos em especial. Enfim, o plano não é feito só para bovinos, é para suínos e também aves. E a gente percebe que, assim, 36% vai ampliar um pouco da oferta de recursos direcionados, em especial, mas vai precisar de mais recursos. Enfim, eu não tenho dúvida que nós, bancos privados, bancos públicos, vão também dispor desta fonte, que não é uma fonte limitada de recursos, que são os recursos livres. Então, o que está colocado vai atender uma parte da demanda do produtor e a gente vai ter que complementar muitas vezes com esta fonte mais disponível.
Outros fatores que aumentaram o custo para o produtor foi o aumento do diesel, foi a energia elétrica, ficou tudo mais caro, né? Você acredita que o investimento em biotecnologia e em biodiesel, por exemplo, o combustível proveniente do milho, é a resposta para o futuro? Olha, Catarina, eu vejo, né, as demandas de combustíveis para movimentar todas as máquinas agrícolas, os implementos e até o transporte rodoviário. É importante que tenha um componente de biodiesel, né? Eu acho que o governo vem fazendo uma mistura, se eu não me engano, agora a gente voltou para 15%. Então, os biocombustíveis, eles com certeza contribuem, mas ainda não são suficientes para atender toda a demanda, até porque muitas vezes o biocombustível ele tem um custo de produção maior do que o combustível normal que a gente conhece, que seja o diesel tradicional ou outro combustível. Então, o custo de produção dos biocombustíveis competem muitas vezes com os grãos, enfim, que tem uma outra destinação. Então, a gente entende que é importante o biocombustível na matriz energética para movimentar todas as máquinas, mas eu não vejo ainda eles como suficiente para rodar toda a necessidade de carga que tem, seja dentro das fazendas, seja como os modais logísticos para poder levar toda a nossa produção para os portos. Os recursos para os pequenos produtores rurais tiveram um acréscimo de 36% e vão ser destinados 53 bilhões de reais para o financiamento do programa Pronaf, né, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Qual que é a sua avaliação? Lembrando que são 5% de juros ao ano, nesse caso, para o Pronaf. O governo tem sempre uma preocupação em levar as melhores condições de taxa para os menores produtores, né? Então, o governo fez um ajuste dentro daquilo que a gente chama de percentual das exigibilidades, ou seja, 25% hoje do que os bancos têm que aplicar com a modalidade de recurso obrigatório que vem do depósito à vista para o Pronaf. Então, subiu de 22% para 25%. Então, o governo trouxe mais recursos, né, para os pequenos produtores e a melhor condição de taxa, porque ele flutua de 5% a 6%. Né? O produtor que está mais em atividade da cesta básica, 5%, e que está nas atividades mais comerciais, 6%. Mas, enfim, este produtor foi atendido pelo governo nas melhores condições que a gente conhece, né? Dado que a gente tem uma Selic de 13,5% aí para os próximos tempos, enfim. Então, uma taxa entre 5% e 6% para os pequenos produtores, eu acho que o governo foi bastante assertivo em colocar a melhor condição para esse perfil de produtor rural. Dentro do Plano Safra existem alguns planos, né, de acordo com as modalidades, por exemplo, o Moder Frota, que é um plano que financia a compra de tratores, de máquinas, por exemplo. Só que nesse caso do Moder Frota, os juros são de 12,5%, não é alto demais? Olha, Catarina, eu já comentei esse assunto numa outra discussão que eu participei. Quando você tem uma taxa básica de juros, né, que está em 13,5%, podendo ter ainda um pequeno ajuste para cima, e é uma política, né, monetária do governo, enfim, então, os juros de 13,5% ele deve se perdurar aí por mais algum tempo, e quando você coloca alguma modalidade de financiamento que tenha um componente subsidiado, isso gera um custo bastante grande para o Plano Safra e para o governo, né? Então, a taxa de 12,5%, ao nosso ver, ela ainda é compatível porque a produção agrícola, a produção agropecuária, ela ainda traz um bom retorno para o produtor. Então, quando a gente entende que tem um bom retorno para o produtor, mesmo com os aumentos dos insumos agropecuários, a gente entende que a atividade suporta uma taxa mais alta. Eu não tenho dúvida que o melhor financiamento seja aquele que tenha, né, uma taxa de um dígito, nas condições que a gente conhecia anteriormente, seja 8,5%, seja 7,5%, enfim. Mas este momento do país, com uma Selic a 13,5%, o governo teve que ajustar para condição de 12,5% para poder, de verdade, colocar um volume bastante razoável. Acho que para o Moder Frota está alocado em torno de 10 bilhões de reais, porque se tivesse que fazer numa taxa inferior, certamente não teria essa disponibilidade orçamentária de 10 bilhões para poder atender toda a demanda de produtor que quer trocar seu maquinário agrícola, seu trator, para aumentar a produtividade no campo. A gente sabe que o Plano Safra é muito importante para a agricultura brasileira, mas há críticos que levantam a preocupação sobre o endividamento do produtor.
Qual que é a sua opinião sobre isso? Nós aqui no banco, a gente tem uma visão, né, que o produtor rural, nos últimos anos ou nas últimas safras, ele conseguiu, né, ter um bom retorno. Nós tivemos casos pontuais em algumas regiões do Brasil que teve seca, que teve uma certa quebra e que tirou um pouco da renda do produtor agrícola. Mas a gente não enxerga no setor do agronegócio um setor que enfrentou problemas mais sérios, seja pela pandemia ou até mesmo pela guerra da Ucrânia, porque isso teve pressão sobre os insumos agropecuários, mas o preço das commodities agrícolas elas não cederam tanto. Então, a gente vê que é um setor que tem um bom retorno. Eu não vou dizer aqui porque é muito particular de cada setor, mas, enfim, teve um bom retorno e que vai suportar qualquer eventual aumento, seja das commodities agrícolas, aumento, enfim, dos insumos agropecuários e seja também que force muito uma queda do preço das commodities. Então, é um setor que está bem, está saudável, né? Por isso que o mercado financeiro está investindo bastante para aumentar o portfólio dos produtos do agronegócio, seja os bancos públicos que já atuam bastante tempo nesse setor, seja os bancos privados que atuam. O Bradesco hoje é o maior banco privado com portfólio de agronegócio e a gente dobrou de tamanho praticamente nos últimos 3 anos. Então, é um setor que todos os bancos apostam muito e não vê grandes problemas, né, nesse sentido, como você comentou. Boa parte dos investimentos, a gente sabe, nessa área de agronegócios vai para a tecnologia e para os próximos anos a grande novidade é a tecnologia 5G, que promete trazer grandes mudanças, inclusive para o campo, fazendas inteligentes, por exemplo. Só que o problema é que implementar esse 5G num país do tamanho do Brasil é muito difícil. Como é que você vê isso? Como é que você vê esse investimento? Bom, nos últimos anos, todo o maquinário que roda nas fazendas, né, a gente costuma dizer da fronteira para dentro, ela traz componentes eletrônicos muito sofisticados. Esses componentes sofisticados vão ajudar muito, né, o produtor rural, enfim, que tem lá a sua produção, a trazer dados para que ele, na verdade, atue na gestão do negócio, sempre visando minimizar, né, os insumos que ele tem que aplicar na propriedade, então melhora muito, otimiza muito a aplicação de insumos agropecuários e, de fato, permite ele fazer a gestão, né, do melhor momento de aplicar um defensivo, de fazer a colheita, enfim. Então, este maquinário vem sofisticado destes equipamentos eletrônicos. E o que precisa agora é ter a cobertura, né, de Wi-Fi, cobertura para poder capturar todos esses dados e levar para uma central de produção deles e que, de verdade, ele faça a gestão desses dados. Porque hoje as máquinas possuem essa tecnologia, capturam esses dados e muitas vezes esses dados não conseguem chegar para algum software para poder fazer a gestão e melhorar a produtividade da atividade agrícola. O Bradesco tem linhas de crédito também que atendem ao pequeno e médio produtor? Hoje, a gente atua com todos os perfis de produtores rurais. Nós temos uma carteira de Pronaf, essa carteira ela vem crescendo e a gente vem atendendo, né, agricultor familiar em todos os estados do Brasil. Então, a gente, de verdade, né, ampliou nossa operação e vai continuar ampliando. E a gente entende que, na medida que a gente investe em tecnologia, a gente vai conseguir chegar mais rápido e com mais facilidade para esse pequeno produtor contratar linhas de custeio. Eu acho que médios produtores é o grande perfil que o Bradesco atende hoje. A gente tem uma demanda muito grande para essas linhas do Pronamp e a gente complementa essas linhas do Pronamp com várias outras modalidades e a gente é um grande banco, enfim, um banco que atua muito bem com grandes e também com as agroindústrias, né? Então, a gente há muito tempo já lida com este perfil de grandes e agroindústria, estamos atendendo muito bem os pequenos e médios produtores, seja no Pronaf, seja no Pronamp. Roberto, foram reservados 6 bilhões de reais para o programa ABC, que financia a recuperação de áreas degradadas, de pastagens degradadas. Você acredita que houve avanço nessa área? Catarina, a gente entende que há uma grande demanda hoje, né, para os produtores ou recuperarem áreas degradadas ou investir para aumentar a produtividade das áreas, enfim, das áreas que hoje já estão em atividade agrícola. Então, a linha ABC financia muito isso, né? É uma linha que tem um prazo, né, de longo prazo e é um custo que, na verdade, a gente entende, né, muito acessível
para esse tipo de investimento. Então, o produtor que tem uma área, né, típica de pasto, que não está em atividade agrícola, muitas vezes busca a linha ABC, que é a agricultura de baixo carbono, para poder, na verdade, transformar essa área em área produtiva. Então, a gente vê que é um recurso muito demandado, sempre o orçamento que são colocados para essa linha, ele fica menor do que a demanda, melhor do que a procura, até porque o preço, né, é muito atrativo para financiar uma ampliação de área produtiva. Então, eu acho que o governo tenta colocar o máximo possível, que agora no programa ABC, dentre as linhas aqui que a gente tem hoje, tirando o Pronaf, eu acho que é de menor custo, né, que ela vai de 7% a 8,5%. Quer dizer, não custa caro preservar a área. Você pode produzir e preservar ao mesmo tempo, isso não custa caro. Não, isso não custa caro. Eu acho que o nosso produtor rural, em grande parte no país inteiro, ele tem uma situação regular, né? Os bancos todos que aplicam no crédito rural têm uma regulação muito grande e a gente tem que seguir essa regulação. Então, todo o dinheiro que a gente aplica do Plano Safra, em especial destas fontes dos direcionados, da poupança, a gente tem um conjunto de regras que a gente tem que seguir à risca. Então, para que eu libere recursos para um produtor rural, com certeza eu vou examinar se a situação do CAR dele está ativo, se ele não tem nenhum restritivo ambiental, se ele não tem nenhum problema lá com o Ministério do Trabalho, né, com problemas análogos à escravidão. Enfim, hoje tem um conjunto de regras para que a gente atenda esse produtor. E eu te digo que grande parte dos nossos produtores hoje, né, que já tem recorrência no crédito rural, estão com a situação regularizada. O que acontece na área de grilagem é outro assunto, né, que na verdade não traduz a grande parte dos produtores rurais que de fato estão contribuindo muito aqui com o Brasil e com a produção agrícola, seja para alimentar o nosso povo, seja para exportar e alimentar outros povos por aí no mundo. A estimativa é que a maior parte, né, 56,5% dos empréstimos da última safra foram destinados a produtores que adotam práticas de preservação do meio ambiente, práticas sustentáveis. Você acredita que o cerco está se fechando para quem não opta por esse tipo de agricultura ou de agropecuária sustentável? Catarina, eu entendo que o Banco Central está criando alguns benefícios para produtores que investem mais em sustentabilidade, em práticas mais sustentáveis. Então, a gente vai continuar atendendo produtores que estão regular, né, e que têm atividade agrícola e aqueles que, na verdade, estão investindo em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. Eu afirmo aqui, o Bradesco, há mais de 5 anos, ele está dentro da associação, né, da rede LPF, que é uma rede criada dentro da Embrapa, que difunde, né, este modelo de produção agrícola, colocando componentes, né, de produção de grãos, a componente de pecuária e componente de floresta. Então, integra toda a atividade agropecuária para melhorar a rentabilidade do negócio e para ser mais sustentável no longo prazo. Então, enfim, o governo incentiva, através de taxas e melhores condições, quem avança no sistema produtivo mais sustentável. As taxas de juros para recomposição de reserva legal e também para a área de proteção permanente foram mantidas entre 7% e 8,5%. O que o senhor acha dessa medida? Isso vai ao encontro do que eu acabei de comentar contigo. É um incentivo que o governo coloca, né, em termos de taxa e prazos, para poder, de verdade, colocar toda a produção agrícola em sistemas produtivos mais sustentáveis, que eu acho que é a melhor forma de colocar isso. Também foi mantida a priorização do programa Pró-Irriga, né, que contempla todo o financiamento dessa área de irrigação. Essa questão da água é urgente e você acredita que no Brasil ela está sendo tratada da forma como merece? Eu vejo que no Brasil ainda a gente tem propriedades assim rurais com sistema de irrigação muito menor que a gente vê em outros lugares do mundo. Então a gente, enfim, se comparado à China, se comparado aos Estados Unidos, a gente está entre 10% e 15% de áreas produtivas com sistema de irrigação. E eu digo que o sistema de irrigação ele tira o risco do produtor rural, porque ele acaba trazendo o equilíbrio hídrico para a produção agrícola. Eu acho que hoje todas as propriedades rurais que têm sistema de irrigação têm outorga do Estado e a outorga é feita por processos muito complicados e muito sérios, né, de quando se atinge isso. Uma das dificuldades do produtor e que se acentuou agora nos últimos 2 anos com a pandemia foi a questão da logística. O Plano Safra contempla também essa questão? Como é que pode ajudar o produtor?
No que se refere à logística, o Plano Safra, ele não contempla diretamente, porque, na verdade, infraestrutura está dedicada a outras pastas na economia, mas o Plano Safra ele ajuda em criar sistemas de armazenamento, que são as linhas, né, para a criação de silos e áreas que o produtor consiga colher a sua cultura e armazenar a sua cultura, né? Então, neste sentido, o Plano Safra contribui. A questão da logística e distribuição, acho que a gente tem aí uma pauta do Ministério da Infraestrutura colocando vários pontos no Brasil para poder absorver essa produção e fazer escoamento dela. Então, a gente tem um grande investimento lá na região norte do Brasil, a gente tem, né, grandes investimentos nos portos, e acho que hoje a gente não tem grandes gargalos mais. Tem problemas de estradas ainda muitas vezes lá no centro-oeste, mas a gente não tem mais estrangulamento logístico no seu período mais, enfim, né, mais sério de safra, enfim, onde na verdade a safra está sendo colhida, e eu acho que, enfim, tem sido minimizado esse problema nos últimos anos. Na última safra, o produtor enfrentou muitas dificuldades, né? Tanto essa questão da alta do dólar, do aumento dos combustíveis, do aumento dos custos de produção, dos insumos, da dificuldade de acesso aos fertilizantes, da questão climática, especialmente seca no sul do Brasil, milho, soja sofreram muito. Mesmo assim, como especialista da área, como é que o senhor vê a agropecuária brasileira para essa próxima safra? O senhor está otimista? Bom, Catarina, os grandes especialistas aqui, né, que cobrem esse setor estão sinalizando, né, uma produção agrícola chegando próximo a 300 milhões de toneladas, né, no nosso conjunto de safra aí nos próximos anos. Então, se o setor tivesse tendo problemas, assim, tudo que você citou de verdade são desafios, né, para o produtor rural, para que ele, na verdade, mantenha a sua atividade agrícola. Agora, o crescimento da atividade agrícola só acontece se, de fato, está tendo retorno nessa atividade. Então, como a produção está crescendo e a gente está, né, tendo condições de financiar muitos equipamentos, seja para porteira para dentro, porteira para fora, para aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade é conseguir produzir mais na mesma área. Então, eu entendo, assim, todas essas dificuldades, né, que o cenário econômico trouxe para o nosso produtor, mas eu entendo também que os preços das commodities têm se mantido em patamares que traz retorno. Trazendo retorno, tem pontualmente, né, questão de seca no sul, isso traz dificuldades para o produtor, porque ele frustra um pouco da produção dele, frustra um pouco daquilo que ele tinha como expectativa de faturamento ali da atividade, mas assim, no conjunto da obra, que é o que a gente aqui olha, né, olhando como um copo meio cheio, ainda está muito bem, né, e a gente está crescendo a produção agrícola e a gente vê, né, o produtor rural capitalizado para poder suportar algumas intempéries que tenha, seja no norte, seja no sul, enfim, e continuar sua atividade rentável e ganhando dinheiro com isso. O JR Agro está chegando ao fim. Roberto, foi um prazer conversar com você aqui hoje no nosso programa. Catarina, é um grande prazer, né, conversar contigo, né, que cobre muito bem o agronegócio, a iniciativa do JR Agro, trazendo informação, né, para os seus ouvintes e para os nossos clientes, muitas vezes. E eu reafirmo aqui, o setor bancário, em especial o Bradesco, tem estruturas hoje para levar todas as fontes de recursos para o nosso produtor, seja para custeio, seja para investimento, seja para ampliação de área. Então, assim, a gente está muito preparado. O Bradesco, em especial, é o maior banco privado do agronegócio. A gente tem um portfólio que está chegando próximo de 45 bilhões de atendimento direto para os pequenos produtores. A gente atende também a agroindústria em volumes muito grandes. Então, eu, de fato, afirmo, é um setor com uma vantagem competitiva muito grande para o Brasil. Nós vamos continuar crescendo na produção agrícola e o Brasil, de verdade, já é o celeiro do mundo e tem muitas apostas que o Brasil continua crescendo para poder levar a alimentação para o mundo inteiro, tá bom? E é isso, JR Agro é o seu espaço para falar sobre agronegócio. Você pode encontrar todos os programas nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela companhia e até a próxima.